Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Salvador e sejam bem-vindos à Aula Salvadora. E neste vídeo aqui eu quero fazer uma reação a um vídeo feito pelo AG Restorations, na qual ele criou esse vídeo aqui, fazendo uma comparação entre um processo de eletrólise e um processo de reação via ácido para poder tirar a corrosão da frigideira feita de provavelmente de ferro aqui. Como ele falou rust, ou seja, ferrugem em inglês, estou presumindo aqui que essa frigideira é feita de ferro, tá? Aproximadamente 80% das pessoas que votaram nessa enquete que havia feito há pouco tempo atrás na aba de comunidade disseram que a eletrólise é mais rápida, mais eficiente do que o processo do ácido. Então, vamos ficar aqui nesse vídeo, se é isso mesmo aí que vocês responderam, tá? Se vocês estão certos ou se vocês estão errados. E antes de a gente começar ao tópico aqui do vídeo, eu gostaria de lembrar vocês para poder se inscrever no meu canal, porque quase 90% das pessoas que me assistem não estão inscritos. Então vai lá, aperte ali no botão vermelhinho aqui embaixo, se inscreve no meu canal, comente o que vocês acharem. É de graça, é fácil, rápido. Se vocês não gostarem mais do meu conteúdo, é só se desinscrever, não tem o menor problema. Tudo bem? Fechou? Então, vamos lá ao tópico do vídeo. Então ele está a pressão primeiramente a frigideira com a ferrugem. Vocês podem ver que tem muita ferrugem aqui sim, ó. Só de raspar com o dedo ele consegue tirar uma boa quantidade aí de partículas. Então, além da própria frigideira, bicarbonato de sódio. Por que bicarbonato de sódio? Para poder ionizar melhor a solução, para que a condução elétrica seja feita de uma forma mais tranquila na solução aquosa. Essa é uma bateria 30 volts 1 ampere, que vai dar a corrente contínua ali, para poder fazermos o processo aí de eletrólise. Agora, vamos lá ao principal, o nosso tanque aqui. E esse é um tanque de plástico e ele colocou duas peças de, não sei se é algum metal ou algum grafite, mas o que é certo é que é alguma barra que conduz a eletricidade, obviamente. E aí temos aqui também um fio enrolado aqui nesses dois tubos, dois tubos ou 2 canos, não sei. Ele vai colocar o polo bem aqui em cima, tá? E aí depois ele vai tacar água e dissolver esse bicarbonato de sódio aqui, tá? Ele não me disse a quantidade de bicarbonato de sódio ou de água que ele está colocando ali, só colocou e dane-se. Então não temos como saber a concentração, mas assim, só para um efeito qualitativo de comparação, isso não vai importar muito, tá? Embora dá para a gente ter um cálculo melhor de concentração e fazer algumas comparações mudando os testes para saber se como que vai afetar a eficiência da eletrólise ou não. Então ele mergulhou só uma parte da frigideira para poder fazer a comparação depois com essa parte de cima, tá? E aí é hora de conectar os fios aqui. No caso aqui, o vermelho é o polo positivo da corrente contínua e o preto negativo. Pelo negativo significa que os elétrons eles vão ir pro negativo aqui, tá? E vai sair do positivo. Como ele está querendo tirar a corrosão aqui do óxido de ferro aqui, né? Que está ali na frigideira, ele precisa fornecer elétrons para ele. Fornecendo elétrons, ele vai fazer com que o NOx do ferro se reduza e chegue a zero. Chegando a zero, o ferro metálico pode fazer a restauração ali da frigideira. Então, começou a ligar. E aí a gente vai ver o resultado. Tá falando bolhas aqui e ele deixou trisóide tranquilamente fazendo a reação. E aí depois a gente pode ver o resultado final, que tá ficando até mais escura a solução. Preto, e aí tirou a frigideira da água. E começou a raspar um pouquinho e até foi uma estimativa de que 90% da corrosão vazou dali, né? Conseguiu tirar 90%. Mas não foi inteiro. Então, antes de começar o processo do ácido, vamos lá para o nosso diagrama aqui que eu preparei para vocês, tudo bem? Para poder explicar melhor como funciona esse processo de eletrólise, que, comparativamente falando, é mais difícil explicar a eletrólise do que a acidez, porque na acidez é uma reação e acabou, mas a eletrólise tem várias mini coisinhas aqui acontecendo e a gente tem que ir no passo a passo. Então, primeiramente, como é que eu fiz esse diagrama? Eu utilizei um software gratuito chamado Dia, em que você pode fazer diagramas de blocos, utilizando blocos específicos de várias engenharias.
E é algo que é até legal se você aprender, porque ele é a versão gratuita do Microsoft Visio. Não posso dizer se é algo muito utilizado na indústria, como se fosse um requisito, mas é bom você aprender, porque você tem um meio digital de fazer esse diagrama de blocos, poder ilustrar melhor os seus processos. Então é algo que eu recomendo que vocês aprendam a mexer no dia. Não é nada muito complicado, tá? Esse é o nosso tanquezinho aqui de plástico. A água está inserida aqui a partir dessa linha para baixo. E o que nós temos aqui dentro da água? Temos a água que tem um pouquinho de ionização de H+ com hidroxilo, ou H-. Essa ionização é tão fraca que 555 milhões de moléculas para uma molécula só ionizada. Esse é o nível fraco de ionização que a gente está falando aqui. Mas tem ali. E aí a gente adiciona esse bicarbonato de sódio, NaHCO3, que vai ionizar em Na+, e HCO3-. Ele colocou um anodo aqui, no caso 2 barras, e que é nosso polo positivo, que perde o elétron, tá? Em que ele vai viajar por esse circuito e ele vai vir parar no polo negativo, que vai receber o devido elétron, beleza? Aqui está a nossa bateria, 30 volts, 1 ampere. E o que está acontecendo aqui? Tem duas formas de você colocar o nosso anodo aqui, nosso eletrodo. Ele pode ser inerte, feito de grafite, ou seja, quem vai perder o elétron vai ser o hidroxilo ou o bicarbonato de sódio que está na solução, para fornecer o elétron aqui para o anodo, que vai viajar por esse circuito e parar aqui na frigideira. Ou o elétron pode partir a partir do próprio anodo, o eletrodo reativo. Ele, nesse caso aqui, ele vai começar a escorrer, se desgastando aqui, enquanto está rolando o processo. Qual é a diferença? A diferença é que, se você utilizar metal de sacrifício, que tem um potencial de redução muito menor do que a do ferro, então você está aumentando a eficiência da sua eletrólise, ficando muito mais fácil de perder o elétron, significa que você precisa de menos energia aqui na bateria para poder fazer essa transferência de elétron. O problema é que você está gastando material. Agora, no grafite, você não gasta material, mas você perde um pouco de eficiência, ou seja, precisa gastar mais energia para poder fazer essa transferência de elétron aqui. Qual é o nosso caso do vídeo? Então a gente só vai imaginar aqui, ó, perde elétron e vem para cá. E é isso que acontece, tá? Mas de qualquer forma, formular aqui algumas equações. No caso, eu estou considerando que o eletrodo aqui ele seja inerte. Se ele for inerte, essa é a reação que está acontecendo. A hidroxilo que está na solução, ela perde o elétron. Aí forma esse OH. Então, numa reação mais globalizada, não é totalmente global porque eu estou ainda mostrando que tem um elétron aqui, só que essa reação vocês encontram aquelas tabelas de potencial de redução padrão. Sacaram? Lá da matéria de eletroquímica, do giro de química, é isso que você vai encontrar e você tem o potencial ali descrito que eu não coloquei aqui, eu só coloquei a equação. Então, 2 mols de hidroxilo vão formar o gás oxigênio, a água e fornecer os elétrons que vão ser utilizados nesse circuito aqui. Então, se voltarmos aqui nesse vídeo, ele começar a fazer essa reação e a gente começar a perceber que tem bolhas se formando aqui e aqui, significa que o eletrodo é inerte, está sendo formado o oxigênio bem aqui em cima, porque está consumindo os elétrons da hidroxilo. Indo para o cátodo, qual que é a reação que está acontecendo aqui? O nosso óxido de ferro ele tem duas formas. Ou ele vai ser o nosso, eu vou até aproximar aqui a reação para vocês, ou ele é o nosso óxido férrico, que leva 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio, ou óxido ferroso. Qual é a diferença? O óxido férrico vai ter o NOx do ferro 3+, enquanto que o óxido ferroso, o NOx é 2+. E aí como acontece a semi-reação de redução? Para o óxido ferroso, 2 elétrons vai formar 1 mol ferro metálico, NOx, que vai estar 0, e 1 mol do oxigênio, 2-. Ele vai ganhar lá o seu elétron. Aqui são 6 mols de elétron, que vai dar a formação de 2 mols de ferro e 3 mols de oxigênio, 2-. Então, o resultado dessas duas reações será completamente igual, porque os produtos são iguais entre si, embora as quantidades sejam diferentes. Então, com a formação desse ânion aqui, esse ânion aqui, obviamente, ele vai ir de volta para a solução aquosa. O que pode acontecer é que, como temos a água ionizada aqui em H+, esse H+ da água, ele pode se dar de conta com esse O2- e formar água. E aí acabou. Por fim,
há uma possibilidade de termos uma reação aqui. Opa, Gabriel, da pós-edição para corrigir um erro que aconteceu nas reações da solução aquosa. O erro está na carga negativa do oxigênio, que não é menos, é 2 menos. Então, a reação corrigida vai ficar da seguinte forma. 2H+, reage com 1 mol de O2- para formar 1 mol de água, H2O, e não vai ter a formação do gás oxigênio. A mesma coisa vai acontecer na reação de baixo. Você não vai reagir com 2 mols de O- e sim com 1 mol de O2-, mantendo o restante dos reagentes e formando somente 1 mol de hidróxido de sódio, o nosso NaOH, sem a formação do gás oxigênio. Agora, voltando ao vídeo. E forma a base hidróxido de sódio. Só que isso é uma reação alternativa, acontece em menor quantidade do que a preferencial, que é com o nosso H+ formando a água. Essa é a preferencial. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem potencial de redução maior do que o sódio. Até porque o sódio é um metal, ele gosta de perder o elétron. Então, para fazer essa ligação com o oxigênio, é mais preferível o hidrogênio com o oxigênio do que o sódio com o oxigênio. E isso é tudo que eu tenho a dizer aqui do processo de eletrólise, beleza? Espero que tenha sido claro, porque à primeira vista pode ser um pouquinho complicado. Terminando aqui a eletrólise, a gente parte para o ácido. Então, vamos lá. Primeira coisa. Primeiro ele insere a água. E aí depois ele vai inserir aqui o ácido. No caso, ele está usando o ácido muriático de grau comercial. O que é o ácido muriático? O ácido muriático é nada mais nada menos que o ácido clorídrico diluído em água. E como é de nível comercial, isso significa que a concentração dela é de uns 30 a 32% massa-massa. Ou seja, temos 32 gramas do soluto, que é o nosso ácido, para 100 gramas de solução. Temos o HCl que está sendo diluído na água. Ele, de novo, não informou qual que é a quantidade de ácido que ele está colocando aqui. Então não temos noção de qual é a sua concentração. E a concentração é um fator para dizer a velocidade de reação desse ácido com o óxido de ferro aqui. Então, enquanto está ocorrendo a reação, duas coisas acontecem aqui. A primeira, vocês podem perceber aqui, vou até voltar um pouquinho, aí ele deixa 3 horas aqui de duração, mas você percebe bem rapidinho ali que a água ele sobe um pouquinho ali pela superfície metálica. Isso porque em muita superfície a água ela quer molhar a superfície, então ela sobe um pouquinho pela parede. Esse é o mecanismo da qual a cromatografia líquida se utiliza, essa absorção do líquido, especialmente da água, para percorrer dois materiais com pesos diferentes, para poder fazer uma identificação entre essas duas, de acordo com a sua variação de massa. Mas isso é um tópico para um outro vídeo, tá? Que merece ser bastante detalhado, bem explicado, então vamos deixar isso para lá, mas só deixei esse adendozinho aqui, rapidinho nessa reação aqui do ácido. Então, primeiramente, está havendo esse molhamento da água, e conforme a reação está progredindo, podemos perceber que tem uma espuma branca sendo formada, especialmente próximo da nossa frigideira. Inclusive, formou essa piscininha aqui de bolhas, e aí vamos ver o resultado. Então, pela estimativa do cara, até só vendo mesmo como que ficou, o ácido fez um belíssimo trabalho. Olha só como ficou. Ficou bem preta. Parece que restaurou completamente a nossa frigideira. Parece que está novinha em folha. Inclusive, se a gente perceber pela parte de trás, olha como ficou. Bem mais cinzento do que bem amarronzada em relação aos outros dois lugares aqui. Essa da eletrólise, dá para perceber ainda um pouquinho de cinza daqui, e é completamente marrom, que é a parte que não passa por nenhum processo de reverso de corrosão. Então, por que isso aconteceu? Como é que foi feita essa reação aí do ácido? Por que foi melhor que a do eletrólise? É que a gente vai ver nesse diagrama aqui que eu preparei para vocês. É o tanque, a aguinha está aqui, mergulho a frigideira, uma parte dela, e aí vamos ver quais são as reações. E isso agora é bem mais simples de explicar do que a da eletrólise. Então, primeiramente, dissolver o ácido na água. O HCl, que é o nosso ácido clorídrico, ele é um ácido
bem fortezinho. Não vou dizer muito forte, que tem ácidos bem mais fortes do que o HCl, como por exemplo o ácido sulfúrico, H2SO4, bem mais forte que o HCl, mas não deixa de tirar o poder ionizante do HCl. Então boa parte dela acaba se tornando H+, e Cl-, que vai estar dissolvido na água. E temos a própria ionização da água, em H+ e OH-. Então temos esses íons aqui distribuídos na nossa solução aquosa. Então, 2 óxidos de ferro presentes na frigideira que vão reagir com o nosso HCl. Então o que vai acontecer? Um total de 3 reações podem acontecer simultaneamente. A primeira delas é com o nosso óxido férrico, onde o nosso ferro está com NOx 3+. Nesse caso, ele vai querer a cada um ferro, ele vai querer 3 cloros para poder formar o seu cloreto férrico, ou seja, com o ferro continuando tendo NOx 3+. Então, como que ocorre esse processo aí de reação? Ele vai utilizar 6 mols do ácido para 1 mol do óxido, para formar 2 mols do cloreto férrico e 3 mols da água. Simultaneamente pode acontecer de utilizar apenas 4 mols do HCl, então formar 2 mols de cloreto ferroso com ferro de NOx 2+, a água e também, uma coisa muitíssimo importante, ele vai formar o gás oxigênio. Então, se nessa reação aqui do vídeo a gente podia observar que houve uma espuminha sendo formada, um pouquinho de gás ali perto da frigideira, é porque ocorreu também essa reação aqui, onde se formou o cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. Só que temos a reação também com óxido ferroso. Como acontece essa reação, só tem ela, que é com 2 mols de ácido para 1 mol de óxido ferroso, formando 1 mol de cloreto ferroso e 1 mol de água. Tudo que está acontecendo é a formação dessa espuma. E por que uma espuma e não uma simples bolha? Porque provavelmente está sendo formado o gás oxigênio para poder formar a espuma, já que a espuma é um dispersante coloidal, no caso o gás disperso no líquido ou no sólido, então temos o oxigênio que está disperso no nosso líquido. Eu presumo, tem uma certa hipótese de que o cloreto de ferro, seja o 2 ou seja o 3, está formando esse colóide com o oxigênio, por isso tem essa formação de espuma. Não deixa o oxigênio sair do líquido com tanta facilidade. Acaba formando esse colóide aqui, ok? Algumas coisas que podemos também falar. Da preferência de reação. Por conta do espaço de reação, você pode favorecer uma reação ou outra aqui em cima com o óxido férrico. Como é que eu penso nisso? Quando você tem mais espaço para poder fazer a reação, eu posso conseguir concentrar mais do ácido. Eu sei que não é o melhor dos fatores para isso, mas como acontece, na verdade, essa reação da espécie conjugada que está sendo formada nessa reação, enquanto o HCl está fazendo ligação com o óxido férrico? Quando acontece essa reação, o oxigênio ele precisa sair do ferro, ele vai ter que puxar os elétrons. E aí, o cloro do ácido ele tem que puxar os elétrons do hidrogênio. Então, conforme o HCl vai se aproximando do óxido, o cloro empurra, digamos assim, o oxigênio para o lado de fora. Então ele vai arrancar elétron, mas o cloro chega lá fornecendo elétron para o ferro. No que o cloro vai fornecer o elétron, ele vai puxar o elétron do hidrogênio, o hidrogênio sai, é hidrogênio positivo. O hidrogênio positivo que saiu pode se ligar com o oxigênio e aí vai formar a água. É bem pouco provável que esse seja o principal fator para você poder definir qual será a principal reação entre esses dois aqui. Uma maior concentração do ácido vai favorecer aquela que precisa utilizar mais mols. Então, se você usar um ácido bastante concentrado, você vai favorecer essa primeira reação. E se você diluir bastante o ácido, concorda comigo que em mesmo metro cúbico, ou melhor, em mesmo centímetro cúbico, vão haver menos mols de ácido ali? Com menos mols, acaba sendo mais fácil fazendo essa reação daqui de baixo, porque necessita de menos mols para poder formar o seu cloreto de ferro 2 aqui. E aí, temos que entrar no seguinte assunto, que é a comparação entre a essência da eletrólise e a do ácido. Os ácidos, eles não param de reagir só porque pegou todo o óxido de ferro ali. O HCl ele pode continuar a reagir, só que reagir com ferro metálico. E nesse caso, ele reagindo com ferro metálico, ele vai formar, de novo, o cloreto de ferro, seja 2 ou seja o 3, só que também o gás hidrogênio. E quando ele está fazendo isso, ele está correndo o metal. Então, a princípio, ele tira a corrosão, mas se passar de um certo ponto, ele começa de novo a correr e desperdiçando o material que você estava querendo
tirar somente a corrosão. Então, ácidos tem que tomar um certo cuidado. Existe um total de 3 fatores que vão influenciar nisso. O tipo de ácido, sendo ele forte ou sendo ele fraco, também o tempo de reação e a sua concentração. A concentração e o tipo de ácido, elas trabalham em conjunto, obviamente, porque um ácido forte, porém muito diluído, funciona quase da mesma maneira que um ácido fraco, porém muito concentrado. Então tem esses 3 aspectos e para a eletrólise seria a corrente e o tempo. Com esse cuidado do ácido, se você precisa manter a massa do seu material, é preferível que você use a eletrólise porque ele é mais facilmente controlável e não vai ficar corroendo o metal depois de certo ponto. O metal com NOx zero vai continuar lá, mesmo que você continue colocando os elétrons, porque metal ganhando elétron é bem difícil de ocorrer, tá? Qual é a dificuldade da eletrólise? Se você colocar muita corrente nele, vai acontecer o efeito Joule. O efeito Joule é uma dissipação de calor. Então você vai ter um desperdício de energia, vai reduzir a eficiência energética. Então tem que tomar certo cuidado com isso também. Você de preferência utilize voltagens baixas com correntes baixas, somente o suficiente para ultrapassar o potencial de redução do material que você está querendo realmente tirar o elétron, tá? E aí você utiliza a tabela de potenciais de redução padrão para poder fazer esse cálculo. No caso aqui, ele dá menos de 1 volt, então 30 volts foi muito overkill. O cara utilizou um canhão para matar um mosquito, basicamente. Por fim, por que a eletrólise ela não foi tão eficiente em relação ao aço para poder retirar a corrosão? É possível que tenha a gordura inserida nessa frigideira que atrapalhou o processo de eletrólise. A gordura, gente, ela não conduz eletricidade, então certamente vai criar uma resistência elétrica maior nessa frigideira. Então vai dificultar a passagem de elétrons para poder formar o nosso ferro metálico. E no ácido, o que acontece é que o ferro acaba se dissolvendo no ácido. O ácido ele consegue atacar a gordura, e aí até dá uma limpada boa na frigideira e acaba sendo mais eficiente. Então, por que isso? Provavelmente porque não limpou também, né, a frigideira cheia de poros, por estar muito enferrujado. Então, se você quiser iniciar o processo de eletrólise e não quer que a gordura atrapalhe, você precisa pegar uma esponja de aço, limpar, raspar bem a superfície aí da frigideira, dar uma lavada depois com uma água e aí, por fim, você pode iniciar o processo de eletrólise tranquilamente e a gordura não vai atrapalhar tanto assim. Especialmente quando estamos falando de ferro, porque o óxido de ferro ele é bastante poroso, diferente de muitos outros tipos de óxidos metálicos. Inclusive é algo que, por conta de umidade do ar e do oxigênio que está inserido no ar, esses dois elementos em cima do ferro acabam acabando completamente com a estrutura metálica do ferro, justamente porque com o óxido poroso, a umidade do ar e o próprio ar vai continuar se introduzindo ali nos poros do óxido, e você já viu a cagada que vai fazer na estrutura metálica. Em metais onde o óxido metálico ele não é poroso, o que o pessoal da indústria faz é o seguinte: eles montam a sua estrutura metálica, como por exemplo de alumínio, e fazem uma oxidação somente na superfície do alumínio, formando uma capa protetora de óxido de alumínio, na qual não vai deixar a umidade do ar ou o próprio ar se inserir dentro da estrutura metálica, e aí vai conseguir proteger a sua estrutura. Não é a única forma de fazer a proteção de uma estrutura metálica via proteção anódica ou catódica, e aí é um assunto que tem que detalhar em outro vídeo de repente. Existe um processo de galvanização. Você usa a eletrólise e aos poucos, e aí precisa realmente de uma voltagem baixa, porque tem que ser um processo lento. Aos poucos você vai pegando o material que está se corroendo de um eletrodo para se depositar no outro eletrodo. Por exemplo, o níquel, o pessoal chama de processo de niquelação, forma uma camada protetora de níquel por cima da estrutura metálica e aí vai protegê-lo de futuras corrosões. Bom pessoal, espero que tenha sido bastante claro para vocês o processo de eletrólise e também o processo de reação ácida e do porquê nesse caso a reação ácida foi mais eficiente do que a de eletrólise. Então, só quero lembrar vocês de se inscrever no meu canal, apertando o botão vermelho aqui embaixo e comente o que vocês acharam do vídeo. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até mais!